Olá, meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais no canal Espiritismo em Pauta, um vídeo. O vídeo de hoje fala sobre mente e desejo. Nós apanhamos esse material, nos inspiramos no livro chamado Técnica da Mediunidade, que foi escrito e editado por Torres Pastorino. Nós nos valemos também da série psicológica de Joana de Ângeles, que foi psicografada por Divaldo Franco, e no qual ela trata bastante essa temática. Aliás, acho que a série toda ela trata essa temática. Mente e desejo, porque a mente retrata a cognição da criatura, ou seja, do espírito, que é a parte imaterial do ser humano, a parte imaterial do homem. Sendo o desejo, então, uma expectativa, um móvel evolutivo da criatura em ascensão para Deus. Pastorino, ele afirma que o desejo é o amor voltado para fora de nós, assim, uma expectativa, uma vontade de alcançarmos algo como bens, como conforto material, por exemplo, para além de nós, sempre para além de nós. Pois é o desejo que leva ao espírito que, se encontrando na erraticidade, mergulha na carne, mergulha na matéria, ou seja, reencarna, a fim de desenvolver então suas criações pelas vias físicas, buscando algo que lhe seja mais prazeroso, ainda que passageiro e, por vezes, se não sempre, ilusório. Né? Porque é na vida física que nós desenvolvemos a nossa capacidade de co-criar com Deus. Enquanto o amor em si, diferente disso, volta-se para a parte mais íntima e fundamental de nós, para a essência de nós mesmos, para as riquezas que poderemos assim levar conosco, onde quer que nós estejamos, encarnados ou desencarnados. Vide Jesus, né? Jesus, o missionário de Deus, desceu até as profundezas em que nós habitamos com as nossas ilusões, sem se deixar contaminar pelas forças do mal que ainda nutrimos, porque de há muito Jesus libertou-se dos desejos e das expectativas. Jesus, conhecedor, apenas ama. Portanto, ensina Pastorino, é o desejo que mantém o espírito preso às sensações físicas, criando então imagens ilusórias e rejeitando o que lhe cause desprazer por longo tempo, por longo tempo. Isso é muito comum, aliás, nos seres vulgares que ainda somos, e que tendemos para o material e permanecemos, na verdade, na roda fatal das reencarnações justamente por isso. Quando, porém, o espírito imortal consegue por um seu esforço inaudito, um esforço hercúleo, né, como se costuma dizer, libertar-se dos desejos externos, pode chegar então a unir-se livre ao seu eu interior. Joana fala bastante do eu interior, do que se deduz, conforme diz Joana, que o desejo se impõe como fenômeno biológico, ético e estético, né? Necessitando então ser bem administrado numa ou noutra situação, a fim de se tornar então motivação para o crescimento psicológico e espiritual das criaturas em sua ascensão. Ainda o espírito Joana de Ângeles explica que o desejo é um fenômeno biológico, porque, sei lá, diz que ele é biológico, que ele é ético, que ele é estético. Ela tem que explicar, né? E, de fato, ela explica que o desejo é um fenômeno biológico porque está relacionado com as ocorrências havidas, tão somente com os seres vivos, ou seja, com os espíritos encarnados, como as transformações operadas então pelos fenômenos fisiológicos, incluindo aí naturalmente os fatores e processos físicos e químicos que sustentam a vida orgânica e ainda além, né, pelo fenômeno de reprodução, incluindo sem dúvida nenhuma nestes aqueles havidos então na intimidade das células que compõem então os corpos do espírito, isto porque as células também se reproduzem. É um fenômeno ético, segundo Joana, porque está associado ao ser humano, o homem, que contém o espírito encarnado, sendo o comportamento ético, então, uma disposição que se pode retraçar, ou seja, dar novo rumo e reconduzir de forma contínua, na medida que a criatura se liberta dos desejos mundanos e ascende, então, para o espiritual, para o lado espiritual. E ainda o desejo, um fenômeno estético também, diz Joana, em razão da forma
pela qual o ser se manifesta, sendo o corpo, então, um seu instrumento para tal finalidade, desde o corpo perispiritual. Porém, é no espírito retratado pela mente que reside o livre-arbítrio, que só consegue ser soberano quando subjuga e destrói o desejo e as emoções, naturalmente, analisando, então, racionalmente as questões que se lhe apresentamos, ou que se lhe apresentam. Né? Isso ocorre com todos nós. Claro que isso não é obtido de um momento para o outro. Vemos que o espírito só se liberta aos poucos. E quanto mais alcança a sua libertação, mais vai captando intuições profundas, pois mais se aproxima então do seu eu interior divino, porque Deus está em nós. E ao atingir então determinado estágio, aflora com eficiência sua genialidade. Isso não se alcança, portanto, enquanto somos batidos pelas ondas emotivas. Só na calma e no silêncio pode o cérebro perceber a voz do espírito. O desenvolvimento é lento, obtido ao longo de uma série de reencarnações. E desde que todas sejam voltadas naturalmente para esse objetivo, mais rápido alcançará o espírito, então, tal condição. Porque, decidido, o espírito passa a progredir em linha reta, como afirmam alguns espíritos na literatura espírita. A gente lê na literatura espírita que determinados espíritos, alcançando essa condição que nós acabamos de mencionar, ele então passa a progredir em linha reta, ou seja, ele foca a sua evolução em buscar definitivamente o seu lado espiritual, abandonando aos poucos os desejos e as emoções. E para se constatar isso, basta que isso esteja realmente ocorrendo na humanidade atual, nessa época de transição, basta se constatar, basta nos atermos aos fatos e veremos que entre os humanos de hoje, na Terra, o centro de consciência, embora ainda mergulhado no desejo, já começa a ser controlado pela razão e menos pela emoção, e que já aspiramos ainda, que de forma tímida, pela nossa espiritualização vindoura. Isso hoje em dia é patente. Não estamos falando das minorias, das minorias radicais ainda no desejo, na emoção, radicais no mal. Estamos falando da humanidade da Terra. Portanto, para nós encerrarmos, diante da multiplicidade das reencarnações, o sujeito de hoje, vamos concluir dessa forma, o sujeito de hoje não é o mesmo de ontem, e o de amanhã será outro ainda melhor, porque a lei é de progresso. A lei é de progresso, né? Curta, comente e compartilhe os nossos vídeos aí com seus amigos espíritas. Importante que esse material seja divulgado, um material bastante de boa qualidade, a fonte é de boa qualidade, né? E vamos adiante, sempre adiante.